Oi, Henrique. Olá, Túlio, como vai? Tá bom? Tudo bem? Boa noite. Fernando, como vai? Tá bom, Fernando? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Oi, tudo Túlio. bom? Túlio, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Túlio. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo Aqui tá jóia, frio. graças a Deus. Aqui em São Paulo ainda não está tão frio, não. Aqui está um clima gostoso agora à noite, mas não está frio, não. É. O Carlos chegou aí também. E aí, como é que tá aí, Túlio? Tá tudo bem? Tudo bem. Vocês aí no Rio, estão bem? Mas hoje teve um tiroteio grande, uma favela aqui, uma favela grande. Morreu 25 pessoas. Ah, eu vi no jornal. Entre mocinhos e bandidos, 25 mortos. Uma coisa inédita, nunca aconteceu isso aqui no Rio. Caramba, só. Que Né? coisa. É, Ô, Carlão, o que é isso aí, Carlão? Aí, saúde. Sem som. Boa noite, piazada. Olha o Carlos Caroli aí. Boa noite, Que Caroli. é isso, Carolinho? Eu não posso falar aqui o apelido dele. tá bom. Pessoal, então vamos lá, vamos começar. Carolinho, hein? São Carolinho. 9h05 da noite, hoje é dia 6/5. Vamos fazer uma apresentação ótima hoje com o Fernando Fácio, vai falar de terapia de reposição de testosterona em tempos de pandemia, mitos e verdades. O Dr. Fernando Fácio, vou fazer uma apresentação rápida, diretor de urologia doutor em urologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, responsável pelo ambulatório de saúde masculina, pós-doutorado em medicina sexual pelo Johns Hopkins e diretor do departamento de andrologia da SBU. Quem vai moderar a apresentação do Fernando Fácio hoje vai ser o Carlos da Rosa. O Carlos da Rosa é urologista lá de Porto Alegre, é coordenador do departamento de medicina sexual da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio Grande do Sul. E o Dr. Túlio Graziotin, que é professor de urologia da Faculdade de Porto Alegre, mestrado e doutorado pela Faculdade de Porto Alegre, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e ex-fellow da Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, é um tema palpitante, é um tema interessante, é um tema bastante atual com os tempos que nós estamos vivendo. E o Carlos e o Túlio, se quiserem fazer um comentário inicial, fiquem à vontade. Vamos lá. Carlos, fala umas palavrinhas rápidas sobre o momento que a gente está vivendo do Covid e a relação com a testosterona. Não vou falar nada científico, só vou agradecer aí o convite do Fernando de participar da mesa. Eu já parabenizei o Henrique antes, aí eu acho que esses encontros deles estão fantásticos e realmente tomara que continue. Parabéns, Henrique. Túlio, quer falar uma coisinha? Henrique, obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer participar com vocês aqui. E é um tema espetacular esse, porque envolve o urologista. O urologista entrou no Covid agora. E nós vamos ter que nos adaptar. Provavelmente, se tiver algum resultado desses estudos novos, aí eu acho que vão ser revolucionários. Agora, a publicação ainda eles estão nos devendo, mas a ideia é fantástica. Ótimo. Então, Fácio, por favor, a honra, o prazer de ter você comandando a partir de agora. Obrigado. Boa noite, Henrique. A gente já comentou, e você sabe muito bem disso, que esse webinar entrou no calendário da urologia, mas melhor do que isto, eu faço as palavras do Carlos. É um webinar de amigos. Por isso mesmo, a gente tem a liberdade de conversar sobre assuntos que possam ser importantes para a nossa prática diária, mas mais do que isso, que nos remeta a discutir e tirar disso aqui alguma conclusão. Eu apenas vou moderar isto, mas quem vai fazer o show são todos juntos, tá bom? Vamos lá, dá licença. São meus conflitos de interesse. E, na verdade, nossos dois debatedores, como você já os apresentou, eles, na verdade, eles têm uma bagagem importante dentro do cenário da urologia, mas eles estão muito antenados com tudo o que está acontecendo neste período pandêmico. E, por isso mesmo, foram convidados a participar deste webinar.
É sabido de todos nós que a expectativa de vida do brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para 2019, o ano antes da pandemia, era de 80 anos para as mulheres e 73 anos para os homens. Esta informação ela é importante porque, vejam vocês, nós homens, por uma série de motivos, morremos quase que 6 a 7 anos antes do que as nossas parcerias. E isto gera um impacto importante na população masculina. E é isto que todos nós, que militamos e fazemos saúde masculina, temos a preocupação de buscar respostas, informação e orientação a esse respeito. Eu faço uma primeira pergunta e começo perguntando ao Carlos da Roça. Por que os homens vivem menos do que as mulheres, Carlos? Historicamente, culturalmente, os homens não fazem prevenção, né? Os homens vão no... os meninos, os guris, vão no pediatra até um determinado momento da vida e depois, quando a vergonha começa a bater, ele já nem tira mais a roupa, principalmente se for uma pediatra mulher, e ele volta num consultório médico, num consultório urológico, quando surge algum problema, mas não tem uma cultura de fazer uma revisão, de avaliar, de aprender sobre anticoncepção, aprender um pouco de sexualidade, para revisar a anatomia da genitália, está tudo ok. Enfim, não tem esse tipo de orientação. E as mulheres, as meninas, quando menstruam, elas estão no consultório dos pediatras, quando elas menstruam, as mães começam a levar no ginecologista, e isso vira uma consulta semestral, anual, enfim. Então, dessa maneira, as mulheres acabam antecipando os problemas. Elas também têm outros fatores, né? Os homens correm mais risco do que mulheres, as mulheres se cuidam melhor do que os homens são mais obesos, sedentários, fumantes, alcoólatras, se metem em briga, enfim. E ainda também tem a questão dos estrógenos, né? Que parece ter um fator importante na questão da imunidade feminina. Então, provavelmente é uma associação de fatores que faz com que realmente a expectativa de vida das mulheres seja maior do que a dos homens. Alguma complementação, Túlio? Dizer que a estatística do IBGE que tu apresentaste é uma criança que nasce hoje, não sei se é isso mesmo, Fácil, ela vai ter uma expectativa de vida de 80 anos se for mulher e 73 se for homem. Nós aqui no Rio Grande do Sul, separei um pouco de estatística aqui para nós também, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma característica. Nós estamos ficando com poucos jovens aqui. Para vocês terem uma ideia, nasce um brasileiro a cada 20 segundos no Brasil. E aqui demora 12 minutos para nascer um outro gaúcho para complementar. Então, nós estamos tendo... nós não temos mais aquele 2,2 para repor a população. A gente está caindo e nós estamos ficando velhos aqui no Rio Grande do Sul. Todo o sul do Brasil. Acredito que em São Paulo também, no Rio também. Então, nossa pirâmide ela está ficando mais cheia de mulher idosa, que é o habitual. Então, assim, a pirâmide em 2060 que a gente consegue ver no site do IBGE é bem interessante. Ela vai ficar completamente hipertrofiada acima de 60 anos, acima de 50 anos. Que é um grande problema. Isso, em questão de saúde pública, tem que ser pensado. Nem sei se está sendo pensado. Mas, realmente, o homem ele sempre morreu mais porque ele se envolveu mais em trauma, em violência, né? Isso é clássico, né? Então, tem vários fatores. A gente não pode isolar um fator, isso é multifatorial. Sem dúvida, talvez a saúde seja mais frágil do ponto de vista cardiovascular, que é o que mais mata no Brasil ainda, em seguida as neoplasias, né? Então, é assustador o que se morre de doença cardiovascular ainda no Brasil, apesar de todos os avanços. Eu acho que a mortalidade cardiovascular é o
é o que mais implica na mortalidade masculina. Obrigado, Túlio. Túlio, Opa, pode, eu Carlos. só continuar aqui, Fernando. Túlio, e o interessante é que já existem algumas publicações falando sobre a preocupação dos países em relação a essa questão da inversão da pirâmide, porque tu citou aí a saúde, mas os países, mesmo ricos, a Alemanha, a França, estão preocupados com a previdência social dessa população, porque antes o cálculo era mais fácil, né? Morria X e crescia Y, e agora não está crescendo, está diminuindo a produção, a massa que realmente produz e que vai gerar o dinheiro, e quem está se beneficiando dela está só aumentando, né? Importante essa sua observação, Carlos, porque o Japão também está sofrendo deste mesmo problema. E esse slide aqui, eu gostaria de dizer que é o slide que o Dr. Carlos da Roz o fez, tá? E ele mostra da maneira que Túlio e Carlos comentaram, que enquanto as mulheres são muito mais educadas e fazem prevenção, os homens deixam para a última hora para fazer a reparação. Isso é um grave problema no Brasil. E por que as mulheres vivem mais? Primeiro que os homens fumam muito mais, são mais obesos e sedentários. Menos mortes por doenças cardiovasculares nas mulheres e também por câncer. E o melhor sistema imunológico, talvez também um comentário do Carlos, talvez seja uma proteção estrogênica. E será que isto se repete nos homens? É isso que a gente vai tentar discutir hoje. Nós sabemos que a relação de homens e envelhecimento é uma coisa muito conhecida no nosso dia a dia. E a gente sabe que o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, a gente tem uma diminuição natural após os 40 anos da testosterona, a gente tem uma perda do ritmo circadiano, e a gente sabe que em torno de 15% a 30% dos homens com mais de 50 anos vão apresentar níveis de testosterona subnormais, o que pode implicar em tudo aquilo que o Túlio, inclusive, já chamou a atenção. O aumento das doenças cardiovasculares inerentes, relacionado até ao próprio hipogonadismo. Nós sabemos que as várias sociedades, SBU, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a de Cardiologia e mesmo a de Geriatria, elas estão bastante atentas ao hipogonadismo. E a gente sabe que os sintomas de hipogonadismo são muito frequentes nos homens. No entanto, o diagnóstico ele é frequentemente negligenciado, e a oportunidade de reposição de testosterona em homens nem sempre é tão debatida. Afinal de contas, precisamos ter médicos preparados para atender, diagnosticar e acompanhar. E isto parece ser uma função bastante importante do urologista. Aqui eu coloco uma próxima pergunta. Eu gostaria que o Túlio fizesse as suas considerações. Quais são os requisitos necessários para uma indicação de reposição de testosterona e quais são os benefícios que isto traz para a população masculina? Fácil. Primeiro requisito é pensar em hipogonadismo, que, como tu colocaste, muita gente não pensa em hipogonadismo. Eu tenho alguns casos no consultório de pessoas que fazem radioterapia, quimioterapia, ou que têm orquites, né, e que depois desenvolvem hipogonadismo, e que passaram por vários médicos, clínicos, cardiologistas, etc. E muitas vezes, se ele não vai ao urologista e a gente não faz as perguntas clássicas, né, principalmente na esfera sexual, a gente não pensa em hipogonadismo. Eu acho que não adianta a gente fazer o diagnóstico de hipogonadismo sem sintomas. Eu gosto sempre de casar o laboratório com sintoma, e mesmo que a testo seja baixa, eu repito sempre e faço um perfil hormonal completo. E então a gente tem que pensar em repor a testosterona naqueles pacientes, no meu ponto de vista, sintomáticos. Às vezes os sintomas são difíceis de caracterizar porque são sintomas
do envelhecimento, são perda de memória ou perda de massa muscular, mas o diagnóstico, geralmente, eu não faço uma consulta só, isso aí são várias consultas que a gente vai trabalhando a hipótese, né? Nós temos que ter cuidado em não repor testosterona, no meu ponto de vista, naqueles pacientes que, por exemplo, têm suspeita de trombofilia, que a trombofilia, os pacientes que tiveram tromboembolismo, eles têm sempre a chance de ter trombofilia, então a gente tem que cuidar muito disso aí, que é uma doença devastadora. O paciente que faz um tromboembolismo pode ir ao óbito pela terapia, né? Eu converso muito com o cardiologista se os fatores cardiovasculares são importantes serem melhorados, e parece que o hipogonadismo ele piora bastante o fator cardiovascular, então a gente tem que pensar em repor a testosterona em função de melhorar o endotélio, em função de melhorar a aterosclerose, etc., né? E como a doença cardiovascular é muito prevalente na nossa população, em todo o Brasil, vale a pena a gente fazer o diagnóstico de hipogonadismo com medidas laboratoriais e um inquérito para pesquisar se o paciente tem sintomas. Legal. Algum comentário, Carlos? Eu continuo. Não? Carlos está sem som? Está sem som. O Túlio colocou tudo de forma muito clara. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca, né, que tem que repetir, fez uma dosagem, deu baixa, tem que repetir, e tem que associar quadro clínico com laboratorial. Não se faz screening, né? Tem algumas populações, como os diabéticos, que tu vai fazer screening, mas de uma maneira geral, o paciente que chega no consultório, os guidelines internacionais e nacionais aí não indicam fazer simplesmente um screening. Tem que ter um quadro clínico já sugestivo. Correto. E a gente sabe que os benefícios são inúmeros, mas o bom e o interessante é mostrar ao paciente para que ele não tenha uma expectativa diferente de quando a gente começa a repor. Eu gosto muito desse slide do Langerfield, que ele mostra que quando você inicia uma terapia de reposição com testosterona, você pode melhorar rapidamente o libido, o vigor, mas você só vai começar a melhorar a função erétil, obesidade, após 4 a 5 meses. Então, o paciente precisa estar inserido. É por isso mesmo que tratamento de terapia de reposição com testosterona, eu costumo dizer que é o médico no comando. Por isto mesmo, eu acho que isto é uma especialidade que o urologista deve se hipertrofiar para tratar de forma correta. Mas eu passo de uma folha, eu viro a folha e a gente começa aqui a tentar discutir. Tudo isso que a gente fazia em 2019, nós tratávamos os nossos pacientes com hipogonadismo, os acompanhávamos, fazíamos os nossos acompanhamentos como mandam os guidelines, mas em 31 de dezembro de 2019, autoridades da China alertaram a Organização Mundial de Saúde sobre o surto de pneumonia em Wuhan. A partir daí, muita coisa mudou. A pandemia causou mudanças profundas no cenário mundial, moldando a maneira como vivemos, trabalhamos e até como estamos aqui, tentando conversar e aprender. O que nós fazíamos presencial, estamos hoje fazendo de uma forma virtual, online, mas é o que nós não podemos parar, é o que a gente tem que fazer. E alguns trabalhos em 2020 começaram a chamar a atenção de que o Covid, testosterona e a fragilidade em homens estava intimamente relacionado, principalmente na Itália, e este é um trabalho italiano do Sallonia, do Dr. Maggi e esse do Dr. Corona, que é um trabalho que chamava a atenção de que os homens estavam morrendo mais, com mais de 60 anos, e neste grupo nós precisávamos aumentar a atenção, incluindo isolamento social, que era recomendado, e os homens estavam mais suscetíveis às infecções e estavam morrendo, mais uma vez, como o nosso slide inicial, morrendo mais do que as mulheres.
Este é um outro trabalho também de 2020, publicado no Lancet, que mostrava os riscos e os fatores de mortalidade em homens com Covid. E vejam vocês que os homens morriam, eram maior acometidos e tinham maior incidência de óbito. Isto chamou a atenção que 62% da população com Covid eram homens. E a mortalidade desses homens girava em torno de 70%. Uma das primeiras coisas que se pensou é que a testosterona em homens com mais de 60 anos poderia estar baixo e a baixa de testosterona poderiam colocar esses homens em vulnerabilidade. Este é um trabalho do European do Respiratory Journal, onde ele mostrou que em mais de 1.500 homens com Covid, teve um impacto importante, primeiro na idade, até porque em todo o começo do Covid, nós tínhamos como poucas informações ou parcas informações que iriam morrer aqueles que tinham mais comorbidade, os obesos, o diabético, o hipertenso, e isto se mostrou de alguma forma, formas mais graves em homens e relacionado a comorbidades como idade, hipertensão, diabetes, tabagismo e neoplasias. E vejam vocês, chamaram a atenção em 2020 que os pacientes com neoplasia eram mais suscetíveis a virem a ter o óbito em virtude do Covid. Eu pergunto, e começo pelo Carlos agora. Vocês acham, acreditam que os níveis de testosterona possam influenciar na evolução dessa doença Covid? Fernando, na verdade, nas entrelinhas ali está a resposta, né? Porque à medida que o homem envelhece, ele vai ter uma maior prevalência de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, maior risco de neoplasia, e ele tende a se tornar um hipogonádico, uma vez que aos 40 anos começa o declínio da produção de testosterona. Então, talvez, primeiro se achava que era o nível mais alto de testosterona, porque toda a fisiologia, acho que o Túlio vai mostrar ali um pouquinho como é que funciona a questão da entrada do vírus na célula do hospedeiro, que está diretamente relacionada com a testosterona. Mas hoje os estudos estão apontando para um lado de que realmente os pacientes com níveis mais baixos de testosterona que têm doença mais grave e maior mortalidade. Então, isso vai responder talvez uma pergunta que tu vai fazer mais para frente, se a gente tem que repor testosterona mesmo agora em época de Covid e tudo mais. A resposta é sim, porque a testosterona é importante para humor, memória, raciocínio, disposição, músculo, osso, tudo, sistema imunológico, tudo. Então, esse cara vai estar capenga se tiver com um nível baixo de testosterona. Então, meu pensamento. Legal, muito obrigado. Túlio, sua posição nisto. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que em medicina a gente tem a tendência de pensar linearmente. Em medicina tudo é um sistema muito complexo e dinâmico, com retroalimentação, puxa uma enzima daqui e tal. Eu acho difícil imputar a testosterona como uma causa de mortalidade, porque, na verdade, a maior parte dos pacientes com Covid passam muito bem. Os pacientes que vão ao óbito são pacientes que realmente eles evoluem mal e não se sabe por que ainda. Existe até um grupo de estudo aqui no Rio Grande do Sul que está fazendo um perfil genético para identificar alguns fatores de risco genéticos que fazem com que famílias inteiras, famílias vão para a UTI, né? Nós temos aqui alguns casos conhecidos que morreram 2, 3 da família. Então, provavelmente, existe algum fator imunológico ou de citocina implicado, ou de receptores, que a gente não sabe. Eu não acredito que a testosterona seja
linkada, assim, por exemplo, tem 300, 400, 500, seja diferente a mortalidade. Do ponto de vista de hipogonadismo, sim, porque a função cardiovascular é muito prejudicada com o processo de ser hipogonádico. Então, já adiantando a minha posição, acho que o paciente que é hipogonádico, evidentemente, tem que repor a testosterona para melhorar todo o perfil do endotélio, que é um dos fatores que no pulmão vai ser afetado. O endotélio vascular com as tromboses, microtromboses que acontecem, e tanto é que se anticoagula os pacientes, né? Então, a testosterona entra nisso aí, mas não que ela seja, assim, o ponto principal. Talvez seja um coadjuvante. Obrigado, Túlio. E as coisas continuaram ainda em 2020, tentando relacionar o hipogonadismo com comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, e levando em consideração algumas coisas que vão ser importantes discutidos à frente. Que baixos níveis de testosterona podem reduzir a atividade muscular do sistema respiratório, força geral e capacidade de exercício, o que poderiam deixar esses homens mais vulneráveis. Isso é um artigo também publicado em 2020 do Metabolismo, e níveis normais de testosterona circulante mostrariam, então, um efeito protetor ao sistema respiratório, como o Dr. Túlio acabou de explicar, até por causa de uma série de outras coisas, como o sistema, os problemas inflamatórios e os microproblemas inflamatórios. Esse também é o mesmo artigo, também de 2020, mostrando que, por outro lado, efeitos hormonais pode ter um papel fisiológico associado ao SARS-CoV. Portanto, essa doença pode piorar o hipogonadismo ou desencadeando um curso mais grave ou até fatal da doença, tais como deficiência de androgênios, que aumentam com a idade e com o hipogonadismo, poderiam afetar negativamente as funções de múltiplos órgãos, além da qualidade de vida do paciente. Aí, este artigo, ele também é um artigo de 2020, mostrando que a testosterona era o hormônio-chave do contexto da pandemia do Covid. No entanto, evidências mostravam que a testosterona era capaz de modular a expressão da enzima conversora da angiotensina 2, o ECA2, ativada e regulada negativamente pela proteína spike do coronavírus, que permite a sua penetração nas células epiteliais e até mesmo no miocárdio, mostrando essas alterações. Aí, em 2021, a literatura lança um novo desafio a toda a classe médica. E eu pergunto aqui, não está a pergunta, mas eu coloco para o Túlio nos mostrar. Túlio, será que, então, essa explicação de que a utilização deste caminho, desta forma de penetrar nas células, talvez seria, nesses pacientes que estivessem em bloqueio hormonal, uma chance desses pacientes melhorarem? Essa hipótese que se trabalha que tu colocaste bem ali a ECA, ECA2 e a TMPRSS2, o que são essas duas proteínas? O ECA é um receptor, né? Que o SARS-CoV ele se gruda, vamos dizer assim. Só que para ele penetrar na célula, ele precisa que a spike protein, que é a proteína importante desse acoplamento, seja transformada. E a TMPRSS2, essa é uma serina que é transmembrana, e ela ajuda, então, a modificar a spike protein para que o vírus consiga, então, entrar na célula. O interessante é que essa TMPRSS2 é a nossa conhecida há muito tempo em câncer de próstata. E ela é transcrita por andrógeno. Então, tendo o andrógeno,
expressa a TMPRSS2 na superfície celular, e isso, então, facilitaria a entrada do vírus. Se nós bloquearmos o andrógeno, essa proteína ela diminui bastante na superfície celular e fica mais difícil o vírus infectar a célula. E o vírus só vai produzir toda a maquinaria de proteínas que ele precisa para se reproduzir se ele parasitar a célula. Ele não consegue, se ele não entrar na célula, ele não tem capacidade, ele não tem todas as proteínas específicas para formar um novo vírus. Então, aí que está o grande lance que eu achei interessantíssimo, que foi uma descoberta que já se sabe há muito tempo. Os japoneses já trabalharam com modelos burinos e acharam que essas duas proteínas elas têm que andar sincrônicas para os coronavírus entrarem na célula, infectarem. Muito obrigado pela explicação importante. E realmente eles concluíram que as ações mediadas, então, por isto, explicariam as baixas fatalidades em crianças, porque justamente isso em pré-púberes não estariam presentes, e principalmente no sexo feminino. E a sensibilidade aos andrógenos pode ser um fator crítico na gravidade, então, dessa doença COVID. Mas é que outra... Deixa eu só fazer uma colocação. Outra coisa interessante aí é exatamente essa ambiguidade, né, de interpretação, né? A primeira interpretação é que a gente, quando se faz o bloqueio, né, como o Túlio falou, os estudos mostram ali, quando faz um bloqueio androgênico, parece que a evolução, ou a taxa de infecção é menor. Por outro lado, se nós pegarmos pacientes hipogonádicos, e aí para ver então a ação, a penetração do vírus e tudo mais, é necessário o início do mecanismo lá, isso é a ativação de tudo pela testosterona e pela dihidrotestosterona. Se nós estivéssemos fazendo reposição de testosterona em pacientes hipogonádicos, se a gente vai pelo pensamento linear, a gente também ia facilitar o vírus, porque a gente ia deixar mais TMP, RSS2 e o ACE2 mais ativos, porque tem mais testosterona. E não é assim. Então, tem alguma coisa a mais, como tu falou, né, Túlio? Deve ter realmente alguma resposta genética, alguma coisa que ainda não foi identificada, que vai mostrar que algumas pessoas com tais diabéticos, hipertensos, com câncer e hipogonádicos não desenvolvem o vírus. E outros que não têm nada disso, que são rígidos, acabam desenvolvendo e até morrendo dessa porcaria. A testosterona não é como a adrenalina. A adrenalina é uma substância que é secretada no momento de estresse e tem uma ação imediata. A testosterona ela precisa de uma síntese celular, síntese proteica. Então, para aumentar o músculo, por exemplo, como o Fácio colocou, aquilo demora tempo até a testosterona produzir aumento da fibra muscular, etc. Talvez até melhorar sinapses neuronais, melhorar o endotélio cardiovascular. Então, o que eles propuseram aqui, na verdade, é um tratamento agudo para essa hipótese, e depois o Fácio vai provavelmente mostrar o estudo, e que é a prova clínica que funciona. Ora, se isso for publicado, eu considero um grande avanço, porque os resultados deles são extremamente fantásticos. A única hipótese é que estejam mentindo. Daí não temos o que a gente fazer, né? Agora, realmente, o Fácio vai mostrar, não vou adiantar, mas para quem não conhece, né, o negócio é um show. Eu fui convidado, esse é um outro estudo realizado agora no Brasil, na Amazônia, e ainda não foi publicado, ele veio para nos desafiar novamente. Ele está na PLOS ONE, eu fui convidado para ser revisor, eu acabei não aceitando, até porque eu já tinha montado essa aula, eu não queria me envolver com os resultados, eu até expliquei isso para o editor. Tá? E, na verdade, é a proxalutamida. Esse pessoal, fizeram um estudo, né, do uso da proxalutamida em pacientes hospitalizados com COVID em estado crítico. E eles colocaram aqui vários trabalhos já defendendo a teoria
antiandrogênica na COVID para embasar a apresentação deles. Eles tiveram uma teoria antiandrogênica mostrando os riscos de complicações maior em homens, na terapia, diminui na terapia antiandrogênica para câncer de próstata, e mostrou que já existe algumas chaves, alguns receptores que são mediadores disso tudo, que estão relacionados com os receptores androgênicos, com uma maior atividade androgênica e uma maior expressão, como o próprio Túlio disse, do TMPRSS2, mostrando, então, que essa provável hipótese poderia ser uma forma de você, usando uma medicação, evitar que esses pacientes tivessem uma pior conduta. Eles dividiram em 2 grupos muito bem selecionados, muito bem pareados entre o número de homens, aqueles que precisavam de oxigênio de forma contínua e aqueles que estavam em ventilação invasiva com a necessidade também de oxigênio. Então, por hora, a apresentação do estudo tem 2 grupos muito bem divididos. O interessante, e o que é o interessante do resultado, é que o grupo placebo teve uma incidência de morte muito maior, avaliado por um período de 14 dias, do que aquele grupo que fez uso da proxalutamida, que teve uma incidência infinitamente menor de mortes, mostrando uma estatística significante com 92% de melhora. Eles concluem que a proxalutamida reduziu dramaticamente o número de mortes, a droga reduziu substancialmente o tempo de internação hospitalar e também inibiu a progressão da COVID. Parece atuar nos 4 principais mecanismos de morte pelo COVID. Aí eu pergunto, então, homens com COVID-19 parecem ter um resultado clínico pior comparado às mulheres, como a gente já viu desde o início da história. E será que está relacionado ou não é dependente de andrógenos? Mas será que a terapia de reposição está associada, então, à piora clínica? Carlos, o que você acha? Isso foi o que eu acabei de falar, né? Na verdade, não parece acontecer isso. Fazer reposição de testosterona não tem uma piora clínica nos pacientes. E, na verdade, tu vai estar melhorando a qualidade de vida, vai estar melhorando o status, vai estar melhorando o endotélio, como o Túlio falou, vai estar então, enfim, tu vai estar melhorando o quadro de saúde desse indivíduo, ou pode estar melhorando o quadro de saúde desse indivíduo. Túlio. Eu acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Do meu ponto de vista, vamos ver se eu entendi a tua colocação. Um sujeito que é homem, que de repente começa a piorar, entra na UTI. Esse é um paciente que ele tem alguma característica clínica que a gente não sabe ainda, mas que fez com que ele piorasse, né? Ele respondeu mal ao vírus, inflamou demais, e a gente não sabe por quê. Se a gente ligar isso à testosterona, a gente está dizendo o seguinte, bom, então a gente tem como melhorar isso, a gente tem como melhorar esse processo. Só que a hipótese que eles utilizaram na proxalutamida, que é um antiandrogênico, só para o pessoal entender, eu acho que para ser bem claro, é um potente antiandrogênico, né? Estava sendo desenvolvida para câncer de próstata. Eles viram que aquele bloqueio em pacientes muito ruins, eram pacientes, fácil, que estavam à beira de ter um colapso. Críticos, né? Eles conseguiram reverter, de reduzir a mortalidade em 92%. Uma estimativa, se nós temos 400 mil mortos hoje, a gente ia salvar 368, mais ou menos, mil. Isso é um negócio, coisa para Prêmio Nobel de Medicina, o cara descobriu um negócio desse aí. Então, se realmente essa hipótese estiver comprovada, eu acho um negócio muito interessante. Eu acho que esse é o caso que provavelmente a Anvisa vai
vai ter bons olhos para liberar antes de Analisar, né? ensaios clínicos, né? Mas a tua... Volta ali, Fala. Fernando. Na verdade, a tua pergunta é diferente, né? Eu respondi aqui a tua pergunta. Lá nós estamos falando em pacientes que estão em estado grave, com Covid, e que não interessa o nível de testosterona. Tu vai fazer um bloqueio. Isso é uma situação. Aqui eu entendi que, como tu está falando em terapia de reposição, que são pacientes hipogonádicos, tá? Legal. Por isso que a minha resposta... O entendimento está certo e os dois responderam de forma correta. Na verdade, a pergunta aqui não está bem elaborada pelo seguinte. Então, é mais ou menos o que foi respondido pelo Túlio. Será, então, que se bloquearmos, estaríamos salvando esses pacientes críticos? Será que o uso de antiandrogênico estaria melhorando a saúde de... Não sei se o número que ele falou, mas o número de homens que poderiam morrer, nós estaríamos deixando de que 90% desses homens não morressem. Talvez isto seja a ideia se este trabalho vier a ser analisado e que haja comprovação de que isto possa responder como forma a termos um bloqueio da doença. Essa a colocação. Fácil, eu assisti uma apresentação do grupo do Zimmermann, que é um dos cabeças desse trabalho. Eles estão usando, inclusive, em mulheres agora. E ele tem um protocolo, que é um protocolo que ele diz, eu quero que respeite minha autonomia médica, e tendo esses dados, ele já está usando bicalutamida nas pessoas. As mulheres também? Nas mulheres também, isso ele falou, né? Não tem publicação, tal, mas não sei se alguém já viu essa apresentação dele, tá na internet. Então, eles estão apostando muito nessa hipótese. Eu acho que tem um racional, né? E nesse tempo de epidemia, de pandemia, de uma doença grave, a gente tem que ter o bom senso que nós não vamos conseguir produzir de forma rápida um ensaio clínico randomizado ou vários ensaios clínicos randomizados para ter a verdade sobre o fato. Isso vai, a longo prazo, acontecer. A gente vê, por exemplo, a comparação da mortalidade de países que fizeram lockdown e que não fizeram lockdown é exatamente a mesma. As curvas são iguais. A Suécia tem a mesma curva da Inglaterra, tem a mesma curva dos Estados Unidos, né? Então, tem alguns conceitos assim que a gente tem que ver que nos botaram goela abaixo. Então, a tal da ciência agora está sendo revelada que não era tanta ciência assim. Justamente. E este trabalho agora publicado no The Journal of Urology, já é de 2021, ele traz aqui esse intermeio da discussão. Então, é verdadeiro que o TMPRSS2 é um preceptor do hospedeiro para entrar dos SARS nas células. O estudo sugeriu que a terapia de privação androgênica realmente diminui essa transcrição, protegendo os homens com câncer de próstata. Isso foi a chamada de atenção. E mais do que isso, esta população estudada era uma população que fazia privação de androgênio, eram mais velhos, eram homens mais tabagistas e responderam regularmente. Fatores conhecidos por aumentar o risco de infecção e gravidade da doença foram igualmente distribuídos: asma, diabetes, hipertensão. E a análise multivariada ainda não mostrou diferença no risco de infecção, porque é o que o Túlio falou. Rápido, fazer as coisas de forma muito rápida, nem sempre a gente consegue ter um N suficiente ou aventar hipóteses diagnósticas, tanto que eles chegaram à conclusão, com muita precaução, que a terapia de privação de andrógenos não se mostrou ainda protetora contra a infecção por SARS-CoV. Este é um outro artigo que eu queria comentar com vocês,
que também foi publicado agora em 2021, e ele mostra que homens com Covid parecem ter resultados clínicos piores em comparação às mulheres, a gente já sabe. Procuramos determinar se a terapia de reposição com testosterona estava associada a uma piora clínica. E um estudo que, embora retrospectivo, análise de prontuários, de um número pequeno, apenas de 32 homens com Covid, correlacionado a 63 pacientes sem uso de testosterona, e o desfecho foi que os resultados sugerem que a terapia de reposição com testosterona não está associada a um quadro de pior resultado em homens diagnosticados com Covid. Então, a gente ainda não tem algo bem palpável. E concluem que estudos ainda não conseguiram demonstrar diferenças estatisticamente significativas com desfechos em Covid entre homens tratados e não com testosterona. Nós bem conhecemos que testosterona melhora muito o trofismo muscular, trofismo vascular, mas temos sim essa alteração comentada aqui pela possibilidade que antiandrogênicos poderiam estar protegendo e impedindo que o vírus entrasse na célula. Ainda nos deixam dúvidas. Quero continuar. E esse último estudo aqui que eu queria mostrar para vocês, ele é agora recente, é de um grupo de italianos também, de SARS-CoV-2, enfatizou a importância de necessidade de biomarcadores diagnósticos e prognósticos eficazes. Também um estudo epidemiológico com 31 pacientes sexo masculinos afetados por pneumonia e que foram recuperados em terapia intensiva, levando em consideração a utilização de uma série de tentativas de avaliação, como o hemograma, leucócito, proteína C reativa, fibrinogênio, interleucina, mas especificamente levar em consideração a parte hormonal, testosterona total, testosterona livre calculada e SHBG. E mostrou-se que, sim, naqueles homens foi observado uma transferência maior de risco de pacientes com maior mortalidade, foi observados em homens que tinham testosterona baixas. O estudo demonstrou que níveis de testosterona baixo, como tanto a testosterona livre, predizem um mau prognóstico e mortalidade em homens infectados com SARS-CoV admitidos na unidade de terapia intensiva. E aí, Túlio, como é que fica agora com mais esses dois estudos que agora nos colocaram em dúvidas se a gente está diante de antiandrogênicos, talvez seja bom, e o homem que está hipogonádico talvez esteja em risco? Eu acho que a hipótese que eles levantaram é muito específica, Fácil. A gente não pode confundir. O sujeito que é hipogonádico, ele está recebendo a testosterona, ele está com níveis normais de testosterona, com o objetivo de ficar uma pessoa que estava doente para ficar normal. O que eles estão dizendo é o seguinte, que eles têm uma forma de diminuir a infecção pelo vírus. Somente isso. Então, eles bloqueando o andrógeno, eles fazem com que a célula não se infecte. Isso eles demonstraram também com a dutasterida. Tem um trabalho deles que eles demonstram que a carga viral ela diminui muito quando se usa a dutasterida. Então, um estudo que está, acho que ainda em publicação, se eu não me engano. Bom, no ponto específico do andrógeno para o COVID, eu acho que esse é o ponto que eu valorizo mais. Em relação à reposição de testosterona, talvez esse seja um ponto difícil atualmente da gente fazer uma consideração se o paciente que repõe testosterona está com maior risco de se infectar ou não. Porque a gente pensa o seguinte, que um monte de homem tem testosterona normal, que é o que o paciente teria, né, o que está repondo, vamos deixar ele normal, testosterona normal, e muitos homens não estão se infectando gravemente. Há um outro fator, provavelmente, que vai ser descoberto, que diz o seguinte, olha, o cara com o gene XYZ é o que morre mais.
por um fator imunológico, inflamatório, do endotélio, das células do pulmão, e assim vai. E a testosterona entra na incapacidade da gente promover a infecção. Somente isso. Legal. Ô, Carlos, eu vou aproveitar, a gente já está se adiantando, nós estamos chegando nos últimos slides, e eu pergunto, neste período que estamos vivendo hoje, com futuras descobertas, com incertezas, você ainda tem o cuidado de manter os seus pacientes fazendo a monitoração e mantendo os pacientes com reposição de testosterona? Eu acho que situações diferentes, né? Essa discussão aqui que a gente sabe um pouco de urologia e praticamente nada de infectologia, só mostra que ninguém sabe nada desse vírus ainda. É tudo muito tentativa e erro, mas tanto que surge essa quantidade de hipóteses aí, teorias, e ainda a gente não tem nada para bater o martelo, né? Mas duas situações diferentes. Eu acho, eu fiquei, quando o Túlio me mostrou esses dados aí dos antiandrogênios e a resposta dos pacientes, eu fiquei bem entusiasmado. A gente leu, eu li, ele me passou algum material, eu andei atrás e tudo mais. Quando surgiu aquele trabalho do Eric Klein, que, Cleveland Clinic, casuística grande e tal, achei meio banho de água fria, mas enfim, vamos esperar um pouquinho mais e ver o que mais alguns estudos vão mostrar. Falando especificamente em reposição de testosterona, bom, aí é no consultório, não tem nada a ver com o COVID, enfim, o cara está lá no consultório, vacinado ou não, tendo tido COVID, sobrevivido ou não, o cara vai lá no consultório, está com hipogonadismo, vou fazer a reposição normal, porque os estudos estão mostrando de que possa haver alguma proteção, né? O caminho ali do antiandrogênio é numa situação diferente, é o paciente doente na UTI, insuficiência respiratória e tudo mais, é o quadro grave. Então, Fernando, eu acho que a gente vai continuar fazendo na medida que parece que as coisas estão tendendo a voltar para o normal. Os consultórios estão começando a ficar um pouco mais movimentados, graças a Deus. E então, o que a gente vai fazer é voltar à nossa atitude de rotina, né? Trabalhar, rastrear aí os casos que têm sintoma de hipogonadismo, tratar quem é hipogonádio, quem tem DAEM, e continuar com todas as orientações em relação ao COVID, né? Legal. Esse slide aqui, simplesmente, ele está fora um pouco do contexto, porque a gente está voltando a ter as consultas presenciais, né? Mas a gente não deixou de oferecer as consultas online para esclarecer dúvida, aquisição de prescrição hoje, manter a terapia e principalmente o acolhimento desse paciente, que a gente acha que é importante mantê-lo no nosso consultório e principalmente tratado, né? Eu acho que era isto. Eu abro as perguntas e antes disso eu peço que o Carlos e o Túlio possam finalizar. O que você gostaria de deixar de mensagem, Carlos? Pois é, de novo, eu não me atrevo a falar nada de Covid. Sou um ignorante, eu não estudo, eu não leio, não. Agora que eu dei uma lida um pouco dessa questão fisiopatológica, da maneira como o vírus infecta a célula, exatamente por causa da participação dos hormônios, dos receptores e tudo mais, mas não estudo Covid. Então, deixo para quem gosta e para quem precisa estudar isso. Em relação ao hipogonadismo, em relação aos homens, a gente acho que não pode esquecer, saiu hoje nos boletins do AUA que a percepção é que nos Estados Unidos 10 milhões de pessoas deixaram de fazer os rastreamentos de câncer de mama, câncer de cólon e câncer de próstata nesse período de pandemia. A gente não pode esquecer, né? A pandemia está aí, está matando, mas a gente tem que se cuidar e, na verdade, não pode se descuidar
da saúde e continuar fazendo as rotinas. Acho que é essa a mensagem que a gente tem que passar para a população em geral. Você, Túlio. Depois eu gostaria que tu colocasse de novo os slides aquele do estudo da Proxy, para fazer um comentário. Não sei se tu notaste que a seleção dos pacientes incluiu mulheres também. 294 pacientes, 56,8 eram homens. Então, é impressionante que os resultados também contemporizaram as mulheres. Agora, alguém me explica como isso acontece? Então, parece ser um efeito, talvez, que tenha alguma outra causa, não se sabe. Mas isso me chamou a atenção, e tu fez o contraponto, né, que deu a entender que eram só homens nesse estudo. Não, mas tem mulheres aqui. Eu acho que nós, médicos, nós fomos culpados em certas coisas nessa epidemia. Nós temos aqui um comitê aqui no Rio Grande do Sul, onde tem o nosso excelentíssimo governador dando chute fora da área aí, não entende nada de Covid e fica nos enchendo o saco. A minha filha está há 1 ano e pouco sem ir a um colégio. Isso é um crime, isso é criminoso. Eu não sei de onde tiraram essas ideias aí, mas nunca no mundo se fez isso, fechar a escola e deixar a criança em escola. Gente que está sendo alfabetizada, qualquer pedagogo sabe que não vai ser alfabetizado online. O pai tem que dar uma força, senão não sai, não ficam na frente do computador. Então, para mim, quando me convidaram para falar numa rádio aqui no Rio Grande do Sul, nós chegamos à conclusão que realmente os comitês que estão assessorando os políticos aí são de última categoria. E alguns colegas nossos insistem em algumas coisas que não têm fundamento. Nunca no mundo teve várias epidemias de outros tipos de vírus respiratórios, nunca se fechou a escola desse jeito. 1 ano e pouco. Vamos dizer, fecha em 15 dias, talvez, para alguma coisa, entendeu? As crianças não se infectam. Na Coreia fizeram outra abordagem, vacinar as pessoas que estão circulando, né? Então, são outras soluções que tem para esse tipo de vírus. Agora, o que me surpreende, por exemplo, a nossa reitora aqui é uma pessoa que está na comissão lá, e diz que está usando a ciência, mas já foi desafiada várias vezes para apresentar os trabalhos que estão balizando esses afastamentos de criança, lockdown, etc., e nunca veio nenhum trabalho. Então, nós, urologistas, eu acho que nós temos que ter o bom senso de começar a argumentar a favor da verdadeira ciência, e não dessa pseudociência que estão inventando por aí. Valeu, Esse é o meu Túlio. recado final. Obrigado. Henrique, é com você aí. Então, tá. Parabéns a todos os palestrantes, foi uma apresentação ótima, cheia de informações novas e interessantes. E tem minhas perguntas aqui, eu vou deixar para quem fez a pergunta ligar o som, começando pelo Juliano. Juliano, você está aí, Juliano? Liga o som, faz a sua pergunta. Olá, boa noite a todos. Parabéns, brilhantes apresentações, Fácil, da Ross, Túlio. Muito bom aprender e renovar esses conhecimentos com vocês. Bom, eu vi que se falou aí sobre expectativa de vida e o da Ross comentou um ponto importante, né, do impacto que a pandemia vai ter, né, no diagnóstico e tratamento de outras doenças, né? Então, eu queria ver se vocês têm algum dado mais objetivo sobre a previsão de redução de expectativa de vida no primeiro mundo ou aqui no terceiro mundo, enfim. Tem alguma informação já, uma previsão ou uma antevisão sobre isso? Alguém sabe dizer? O pessoal de Stanford, se eu não me engano, já está trabalhando nessas tabelas e realmente houve um aumento da mortalidade em certas categorias de idade. E o pessoal da Suécia também tem uma tábua de mortalidade, porque, na verdade, é aquela velha questão.
está morrendo todo mundo de Covid. Cadê as doenças, as mortes cardiovasculares, né? Então, as estatísticas estão sendo revisadas. Tem muita gente que morreu de Covid que não era Covid, né? A gente sabe, a gente conhece, inclusive, casos, né? Eu acho que os dados ainda estão preliminares. Os dados de 2020 na Suécia mostram que em algumas idades, faixas etárias, já tem uma mortalidade maior, né? E a projeção vai ser feita nos próximos anos. Mas eu não sei te dizer de cabeça, eu não sei. O Túlio fez uma colocação fundamental aí, né, Juliano? O mundo inteiro não separou indivíduos, pessoas que morreram do Covid ou daqueles que morreram com Covid. Então, inicialmente, essas estatísticas todas não são 100% fidedignas, né? Então, tem todo esse tipo de análise para fazer. Mas, enfim, acho que, como tu disse, os números vão mudar, né? O tempo aí vai nos dizer. Sem dúvida. Agora, assim, é marcante no consultório, pelo menos eu já pude perceber, pacientes com tumor de próstata localmente avançado, pacientes em uso de testosterona, como vocês falaram aí, que realmente ficaram receosos de continuar o tratamento, né? Então, isso aí também, assim, eu tenho visto com muita frequência no consultório, os pacientes ficaram com medo, né, de usar testosterona, enfim, e é nosso papel, né, orientar esses pacientes para que, enfim, esses dados aí não justificam a suspensão do tratamento, né? Correto. Não justificam como eu disse, a hipótese que eles estão utilizando é especificamente na infecção aguda do vírus. Eles estão trabalhando aí. A reposição de testosterona, como eu disse, tem muita gente que tem testosterona normal, passa muito bem com o vírus, tem alguns que têm testosterona normal e ficam muito mal. Não se sabe por que isso acontece. Até onde eu saiba, não tem nenhuma novidade, mas provavelmente vão se isolar fatores de risco. A gente já sabe que obesidade, diabetes e tal, mas isso também faz parte da síndrome metabólica, né? Então, as coisas começam a se confundir. E os pacientes e as famílias que têm 2 ou 3 que morrem na família é um dado que chama atenção. Será que não tem algum fator genético endotelial, das citocinas, imunológico? Nós sabemos que a testosterona, ela vamos dizer assim, um hormônio que não promove inflamação. Ela é um hormônio que protege a inflamação, e as mulheres com estrógeno, elas são mais inflamadas, são mais inflamatórias. Tanto é que as mulheres têm mais doenças autoimunes, né? Por exemplo, do ponto de vista de colangite, aquela doença autoimune, e também hepatite autoimune, as mulheres dão de 10 a 0 nos homens, elas têm muito mais. E já se sabe que a testosterona ela modula o linfócito T e que tem menos inflamação. Então, teoricamente, os homens eles responderiam mal à inflamação do vírus por algum fator que não se conhece. Mas muita investigação vai ter que ser feita ainda. Não sei a resposta para isso aí. Pessoal, o Carlos Cairoli, ele fez uma pergunta aqui. Você quer fazer pergunta pessoalmente, Carlos? Você está aí ainda? Se tiver, liga o som. Estou aqui sim. Faça a sua pergunta, por gentileza. Eu fiz várias. Parabenizar aí o pessoal, o grupo de amigos, uma conversa muito, muito interessante. Do ponto de vista geral, assim, como foi comentado, a baixa testosterona é marcadora de doença cardiovascular. Vocês continuam pedindo ela rotineiramente ou só quando tem sintomas? O Túlio falou em sintomas. Isso especificamente não no COVID. O que vocês acham? Quer dizer, fazer screening de testosterona?
Eu não entendi a tua pergunta, Cairoli. Exatamente. Como é marcador de doença cardiovascular, como a gente sabe, vocês pedem a testosterona rotineiramente numa avaliação periódica, pacientes que têm aumento da próstata, que vêm anualmente fazer revisão com vocês, ou não? Não. A única leitura que eu vi de screening de hipogonadismo é nos pacientes diabéticos, porque os diabéticos e hipogonádicos têm X vezes mais eventos cardiovasculares graves do que os diabéticos não hipogonádicos. E esse número de hipogonadismo no diabetes pode chegar a 40%. Então, nesse grupo, isso está em guideline, tá? Agora, outras situações, não sei, Cairoli. O Juliano botou ali, exato, obesos e... HIV está associado, radioterapia, pós-quimioterapia. Então, tem alguns pacientes que a gente tem, o guideline sugere que a gente peça. Ok, obrigado. Ok, temos uma pergunta aqui do Jares, estou transmitindo agora direto de Recife. Jares, está aí, Jares? Jares Borges? Oi, Henrique, estou aqui sim. Faz a sua pergunta, querido, por favor. Bom, parabéns aí ao pessoal pela apresentação. Na verdade, é uma curiosidade, assim, de onde surgiu essa ideia da proxalutamida, sabe? Baseado em quê, assim? De onde foi o ponto de partida, né? Assim, por que não hidroxicloroquina e proxalutamida, né? E ivermectina, seja lá o que for. Realmente é curioso esse estudo e, de repente, promissor também, né? Para um futuro. Você responde, Túlio. Bom, isso aí foi um estudo japonês que eles estavam estudando os coronavírus, né, a família dos coronavírus, e eles viram que para infectar a célula eram culturas celulares, começaram com culturas celulares, né, para infectar a célula, além do receptor da enzima conversora, tinha que ter a TMPRSS2 para fazer uma modificação na spike protein e daí o vírus entrar na célula, botar o material genético na célula e aproveitar as organelas celulares para produzir as cópias dele, né? Que o vírus precisa entrar na célula, ele é intracelular, é o vírus de RNA, esse aí. Então, e esse trabalho é de 2014, alguma coisa assim, eu tenho esse trabalho separado, foi esquecido e agora foi revivido, porque teve uma evidência que isso me contaram, não sei, eu não achei nada, não sei se o Fácil sabe, mas que começaram a ver na Espanha que os carecas evoluíam pior. É isso, Fácil? Justamente. Então, aquele faces androgênico do cara cheio de espinha, careca, seborreico e tal, teoricamente seria o cara mais androgenizado, chamou a atenção desses intensivistas. E essa hipótese depois foi, inclusive, um brasileiro, um dermatologista brasileiro, que é onde é que ele é? Não sei onde é que ele é. Que é o Dambier, de São Paulo. Né? De Ribeirão Preto. Ele pratica nos Estados Unidos. Não, mas ele tem esse cara, esse dermatologista dos Estados Unidos. Ele está lá, esse mesmo. Desculpe ele interromper. Tá lá. Acho que é isso aí. Como sabe o nome dele? É Dambier, né? Eu não me lembro. Depois Carlos alguma coisa. Carlos da Roça? Não, Carlos alguma coisa. E daí, então, ele trouxe essa hipótese para uma companhia, né? E daí eles começaram a trabalhar. E eu acho que os caras deram sorte no negócio aí, porque realmente, se essa substância ela for importante e fizer o que eles estão publicando aqui, é uma maravilha. É uma maravilha, porque doente grave ser revertido, né? E quando não sabíamos nada e se colocou como comorbidades a idade, obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, na Itália observaram que os homens que faziam uso já do antiandrogênico estavam morrendo menos. E tinham câncer. Mas o câncer de próstata, que eram tratados com antiandrogênicos,
estavam tendo proteção. É observacional, tá? Observacional. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final, ainda tem tempo de fazer mais uma pergunta. Alguém que deseja perguntar alguma coisa a mais? Vou fazer uma observação. Doutor Henrique, Camilo aqui. Oi? Vamos lá, rapaz. A bola está com você. Pessoal, uma pergunta mais assim, foi excelente a discussão, mas uma pergunta, mais uma curiosidade, que eu peguei um paciente essa semana no consultório, ele veio de um colega que me mandou, ele estava com a testosterona de 500, prescreveram Nebido para ele, tem um mês que ele fez a Nebido e está com a testosterona de 1.800, hematócrito 52, teria alguma coisa para fazer assim de... o que eu passei para ele foi, o paciente estava assintomático, repetiu o hemograma de testosterona em 30 dias. Teria alguma coisa diferente para fazer? Paciente de 63 anos. Para ele não aceitar a indicação de injeção de testosterona de qualquer um. Eu falei com ele isso daí, né? Assim, o paciente não tinha indicação de receber testosterona, fizeram e... Agora, 1.800 eu não tinha visto ainda, paciente, 30 dias só de Nebido, né? Tem que ter muito cuidado esses pacientes que têm trombofilia, né? Esses pacientes que têm trombofilia realmente não devem fazer reposição hormonal sob o risco de fazer um tromboembolismo, que é uma doença gravíssima, às vezes levando ao óbito. Todas as mortalidades de risco cardiovascular que tem na literatura, inclusive tem no guidelines do EAU, fala muito claramente assim, que os que morreram de tromboembolismo tinham trombofilia depois na revisão dos prontuários. Então, a gente sabe que as trombofilias estão sendo feitas diagnóstico cada vez mais em abortamentos, em déficit de implantação, aqueles sujeitos que... Quem não tem um paciente que foi viajar, ficou no avião, depois chegou lá, teve um tromboembolismo ou fez uma trombose venosa profunda, né? E está anticoagulado para o resto da vida agora, né? Então, esses casos existem, né? Tem que ter cuidado aí, porque depois que dá, é complicado. Carlos, tu tem algum paciente que teve tromboembolismo? Sabe que, Túlio, esses dias eu estava participando de uma outra discussão aí e estava se falando sobre policitemia e tudo mais. Em tudo que é guideline está escrito essa questão do risco aumentado de tromboembolismo. Esse é o motivo pelo qual não pode prescrever uma testosterona para um paciente que tem um hematócrito maior de 54. Por quê? Tem medo de tromboembolismo. Mas ninguém tem nenhum caso. Ninguém tem. Ninguém nunca viu. Na literatura não tem nada escrito até agora. Então, é uma coisa interessante. A gente está trabalhando em... Eu sigo piamente essas orientações. Nunca vi e não conheço nenhum dos amigos ou inimigos que usam testosterona e que tenham algum caso de tromboembolismo. Não, isso está escrito no guidelines do EAU. É só ver os riscos da reposição da testosterona, está escrito ali. Sem dúvida. Trombofilias é contraindicação. Sem dúvida. Eu só quero te dizer que ninguém nunca viu uma complicação desse tipo com reposição de testosterona. E apesar Mas em questão a esse paciente agora apresentado, infelizmente não tem o que fazer, é acompanhá-lo e orientá-lo de uma forma correta agora e ética. Se ele tiver um hematócrito subindo muito alto, ele tem que fazer uma sangria. Seria uma indicação. Mas tu não vai... Mas esse paciente não vai mais receber testosterona, né? Pelo amor de Deus. Eu só tinha o hemograma dele, o hematócrito estava 52. Eu repeti, pedi para repetir 30 dias. Os senhores repetiriam antes ou acho que o tempo estava bom? Não faria nada. Sugestão para ele é doação de sangue. Se está muito alto o hematócrito, né? Se começa a subir e tal. Persistir no próximo, né? Doação tá bom, obrigado, de sangue. gente. Muito obrigado. A Sociedade de Cardiologia, Endocrinologia e Geriatria ainda contraindicam formalmente a reposição de testosterona para o homem acima de 60 anos, hipogonádico, idoso? Ou já estão começando a rever essa questão também? Não contraindicam. Não contraindicam. Em relação a parte cardiológica, vamos dizer assim,
insuficiência cardíaca grau 4, contraindicação, e nos pacientes com hematócrito maior que 54, que eu sei. Até os pacientes que foram submetidos a procedimento de stents e revascularização miocárdica, já caiu aquele período de 6 meses de aguardo. Hoje eu fiz o diagnóstico de um hipotireoidismo, que é uma doença que mimetiza algumas coisas do hipogonadismo. Então, a gente tem que ter aquela visão endocrinológica do ser como um todo, né? E isso às vezes a gente não vê no residente. Ele foca numa área, entendeu? Mas ele esquece de conversar sobre tudo. O sujeito tinha classicamente um hipotireoidismo, né? Já estava ficando obeso, estava ficando com déficit de força muscular, memória também não estava boa, mas estava hipogonado, estava hipotireoideu. Então, eu faço o TSH. Paciente quando tem sintomas assim, é direto um perfil de TSH, T4 livre, etc. Se não tem um clínico, né? Porque às vezes os clínicos não fazem o que tem que fazer, né? O que tem de clínico fazendo PSA sem fazer o toque retal, ou mandar o urologista fazer um toque retal, hoje mesmo um Gleason 9 aí, paciente com PSA 2,5, mas uma próstata absolutamente dura. É uma brincadeira isso aí. Carol fez uma pergunta, Carol. O Aldir ali está querendo fazer uma pergunta também. Por que razão que em alguns lugares não se aceita a doação de sangue em pacientes que fazem reposição? Seguidamente acontece. Eu não sei te dizer, Carol. Eu não sei te dizer. Inclusive, um paciente me disse que não podia doar porque teve hepatite A. Bom, mas então, aí nós vamos excluir bastante da população, né? Às vezes tem desinformação. Outros dizem que não podem doar porque tem a ferritina alta. Eu não desconheço esses tipos de restrições. Várias vezes passei por situações em que eu mandei fazer doação em paciente que fazia reposição e o serviço de hematologia não aceitou. Aí eu pedi sangria. Por isso que eu pergunto. Acredito que não se faz uma separação de sangue para homem e mulher, né? Então, transfundir testosterona de um sangue carregado de testosterona para uma mulher, acho que pode não ser uma boa. Eu penso que deva ser isso. Okay. Mas os homens não têm testosterona também em níveis normais? Não, é que quando tu doa sangue, o teu sangue fica estocado lá e ninguém sabe para quem que ele vai ser destinado, né? Se para um homem, uma mulher, uma criança. O sangue está lá. Se eu doar sangue, eles não vão fazer a distinção se é homem ou se é mulher para receber o receptor. Hein? Exatamente isso. Mas eu... O ferritina não pode doar, não. É descartado o sangue. Não sei a razão, mas eu também não sei. Descartado. Eu não sei, eu não sei por que isso. Esse nosso paciente que tem o hematócrito elevado, esse sangue não pode ser repassado para ninguém, porque o VG é alto, né? É um problema sanguíneo. Então, esse sangue ele precisa ser descartado. E o que um hematologista me falou é que a testosterona exógena ela pode ser passada para uma mulher, por isso que eles rejeitam também. Até para uma criança, né, Aranha? Até para uma criança, é alguma coisa com a testosterona exógena. Sim. Em primeiro lugar, boa noite a todos, parabéns pela aula. É uma provocação só, eu trabalho com Covid, tá? Eu tenho muitos pacientes que, na internação de UTI, eles morrem de infarto, entendeu? Por doenças tromboembólicas, por TEP, entendeu? E por TEP, e depois que sai da UTI, esses pacientes são acompanhados, muitos, entendeu? Evoluem com
TVPs, tá? E AVCI, tá? AVC isquêmico e também infarto do miocárdio, tá? Então, eu acho que a testosterona também, né, por causa do aumento da viscosidade do sangue, poderia potencializar essas doenças tromboembólicas. É só isso, é uma observação, é uma reflexão, apenas isso. Ok. Última chance. Pessoal, foi um prazer enorme ter essa aula maravilhosa de hoje do Carlos, do Cairo, do Túlio, do Fernando Fácio. Foi um aprendizado enorme, cheio de coisas interessantes para a gente aprender, para guardar, para levar. E eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, mais uma vez, no Quinta Potência de hoje. E semana que vem nós vamos ter uma apresentação um pouco diferente. Vão ter 4 temas, 4 colegas vão apresentar e nós vamos debater. Vai ser como se fosse um clube da revista, um up-to-date. Então, conto com a presença de todos vocês daqui a uma semana novamente, para a gente dar continuidade a esses encontros espetaculares. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado. Obrigado. Um abração. Boa noite, abraço. Parabéns a todos aí, cada semana melhor. Abraço, boa semana. Abraço.